Muito bom dia, hoje 26 de maio de 2026, uma terça-feira, úmida, friozinho, aqui em Guarapau. Espero que você esteja bem, que bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá em 1 Samuel, no versículo 2. Uma história muito legal. Nós vamos falar da oração de Ana. Diz assim a palavra do Senhor: Então orou Ana e disse: Meu coração exulta no Senhor, meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. A Ana, uma história muito engraçada, se vocês leem lá desde o começo do livro de Samuel, vocês vão ver que ela era estéril, né? E o marido tinha mais de uma mulher. E a outra mulher do marido ficava tirando sarro dela porque ela não podia ter filho. O marido falou pra ela: escute, mas eu amo você, não sou melhor do que 10 filhos, né? Aí eles subiam lá no templo para orar, né? E um dia a Ana estava orando, chorando lá. E o Eli, o sacerdote lá, chefe do templo, chegou e falou assim para ela: viu, não tem vergonha de estar bêbado essas horas da manhã já? Ela falou: não, meu senhor, eu não tô bêbado essas horas, eu não embriaguei, eu tô muito triste. E ela fez uma promessa para Deus que se ela tivesse um filho, ela entregaria para servir no templo do Senhor. E ela teve. E ela realmente entregou ele. E esse filho foi o Samuel, né? Samuel foi sacerdote sobre Israel. Samuel ungiu o rei Davi e tal. Um cara que teve uma importância muito grande, assim, né? Na história de Israel. Bom, mas essa é a história da concepção do nosso Samuelzinho, né? E esse que Deus falou com ele lá: Samuel, Samuel, de noite. Daí ele ia lá no quarto do sacerdote do Eli e dizia: Eli, o que você quer? Não te chamei, volta a dormir. Samuel, Samuel. Ele ia de novo lá. Terceira vez do Eli falou: viu, deve ser Deus chamando você. Se você ouvir essa voz de novo, fale assim: Senhor, teu servo te escuta aqui, né? E aí realmente era Deus falando com ele. Coisa mais linda. Mas vejam que legal as deduções da oração de Ana. E vejam como existem formas diferentes de você e de mim orarmos. E é de mim orarmos? Nós orarmos. Existem formas diferentes de oração. Que oração linda aqui, declarando a santidade do Senhor, declarando verdades a respeito do Senhor. Olha, o Senhor dá a vida e tira. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Aí você vê, quando Deus abaixa, exalta, enriquece, empobrece, dá vida ou tira, ele faz dentro de uma atitude soberana, tanto para o que serve a ele como para o que não serve. E todos vão ter que responder a ele segundo as suas obras, né? Veja só o que diz aqui no versículo 3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Vejam, isso aqui ele quer dizer o seguinte, né? Porque o evangelho é simples. É muito simples. Diz assim: porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança, as suas e as minhas. Quer dizer assim, o pobre, né, miserável, que vai beber no bar lá porque não tem outra solução para a vida,
ele tá desgraçado lá, né? E não tem... É um miserável, né? E a Bíblia diz isso lá no Provérbio 31. Ela diz assim que a bebida forte é pros miseráveis, né? Esses que vivem bêbados, porque tem uma vida desgraçada. E os príncipes não precisam de andar bêbados para ter alegria e felicidade, né? Então, mas a obra desse miserável lá, ela vai ser pesada de um jeito. Agora, a obra daquele a quem Deus deu autoridade, poder, dinheiro, né? E para quem não falta nada, aí vai ser pesado também de uma outra forma. Por isso que nós temos que cuidar com as obras que nós praticamos dia a dia. Porque Deus um dia vai chegar para mim e dizer assim, viu, eu te dei saúde, você viveu bastante, te dei alguns seres para você cuidar, né? Alguns filhos meus para você cuidar. Mas quais, senhor? Ah, tua mulher, teus filhos, nora, netos, cachorros, né? Amigos, clientes, empregados, todos esses eu confiei a você. Te dei saúde, te dei dinheiro, te dei inteligência para você ter esses sob o teu cuidado. E o que você fez com eles? Tá entendendo? Aí Deus faz um outro lá inteligente, o outro tem um grande talento em alguma coisa, e um dia Deus vai perguntar assim, e o que você fez com essa inteligência? Você usou essa inteligência para me servir? Você usou essa habilidade tua para abençoar os outros que estiverem em volta? Ou você usou isso aí para oprimir o pessoal, para sacanear com o pessoal, para se fazer de maior que o pessoal, né? Vê assim, ele fala ali, não faça suas palavras altivas, né? Eu quero fazer isso aqui rapidinho e encerrar rápido, dizendo assim, ó, que os padres rezavam a missa em latim, para o povo não entender o que estavam falando, né? Os pastores, esses pentecostais, neopentecostais que surgiram aí, que na verdade são pastores só de nome, mas não cuidam de ninguém, começaram a ensinar coisas, mistérios do Espírito, orando em línguas, que o povo não entendia, para poder se dizer mais que os outros, né? Para poder dominar sobre os outros. Os juízes, os advogados, eram aqueles brocardos latinos lá, data venia, pacta sunt servanda, um monte de citações latinas aí, brocardos, que era para ninguém entender. Para quê? Para o juiz se fazer de melhor que os outros e ganhar bastante dinheiro, extorquir dinheiro dos outros, né? Como eles fazem agora. Os advogados também, né? Se fazerem de melhor que os outros também e ganharem dinheiro aos custos dos outros, na época, que era um exagero. Hoje, as coisas são muito mais inteligíveis, né? Você já tem mais acesso aos negócios, as coisas têm que ser mais simples. E a simplicidade do Evangelho, ela entra em tudo isso aí, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não precisa de nenhum erudito para te explicar isso, né? Não minta. O diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você está querendo fazer a vontade do teu pai, né? Quer agradar teu pai quando você mente. E assim vai, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? Porque com a tua boca faz confissão para a salvação e no coração crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus ressuscitou dos mortos, tal. Então, são coisas muito simples. O agir, o implementar na nossa vida é um pouquinho mais trabalhoso por causa da nossa carne, né? Mas hoje a simplicidade do Evangelho e das coisas, vamos dizer assim, voltando agora fazendo um comparativo com a justiça, né? Viu? Não precisava ter esse monte de juiz, um monte de promotor, um monte de delegado e procurador e defensor público e escambau 4. O que tinha que ter, assim, não ter gente invadindo a casa dos outros, não ter gente pondo os outros para trabalhar em trabalho escravo, não ter patrão extorquindo empregado e pagando menos do que é devido, não ter furtos, não ter agressões físicas, né? Essas coisas tinham que ser um acidente, não uma coisa corriqueira, né? Todo mundo andando na velocidade permitida, com cinto de segurança, com carros bem ajustados. Aí vocês não precisavam dessas coisas aí. Então tudo é bastante simples no falar. No implementar é mais complicado um pouquinho, e Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida do meu irmão que está ouvindo.
Nós clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor que nos dê graça para sermos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Que nós possamos ter essa habilidade de agradar o Teu coração, Senhor. Porque isso é tudo que importa nas nossas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia excelente para você e para sua casa.